Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa Não Pira, Respira, diretamente aqui da Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Mara Crisóstomo Guimarães, ela que é psiquiatra, mestre pela USP. Olha, demorou para ela atender a gente, porque a agenda é cheia, né? Mas hoje deu certo. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu que tenho satisfação de estar aqui, Patrícia, nesse programa, nesse espaço que você criou, que eu admiro muito. Que bom, doutora, muito obrigada. E a gente vai falar hoje sobre esgotamento mental no trabalho, burnout ou burnout? Burnout, do inglês. Né? Show! Então a gente vem falando sobre esse assunto já tem um tempinho, principalmente agora que as empresas voltaram aí ter o trabalho mais presencial, né, por conta dessa baixa no número de mortos aí pela Covid. Muitas empresas ainda permanecem com a questão remota de trabalho, mas muitas retornaram. Doutora, esse assunto está muito em pauta e piorou bastante aí durante a pandemia, né? Sim, com certeza. Teve um aumento de carga de trabalho, vamos dizer assim, não só o trabalho o laboral, mas dentro de casa, né, para as pessoas, e isso trouxe um aumento do esgotamento, sem dúvida. Além de ficar sem fatores de proteção da saúde mental diante desse período de isolamento, né? O sono piorou, não tinha interação social, a alimentação piorou, então certamente aumentou muito. Eu li uma pesquisa, doutora, que segundo o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, houve um acréscimo aí de 21% nos casos de exaustão, né, ligado ao trabalho, em comparação com meses que antecederam aí a crise sanitária Covid. E muito se tem falado que as mulheres são as principais afetadas, né? Esse clima doméstico de ter que cuidar do trabalho, do filho, do gato, do papagaio, do marido, como que tem sido isso e como que a mulher pode lidar para não chegar, né, nesse esgotamento mental, doutora? Esse aumento a gente vê, Patrícia, eu vejo bastante no consultório, tenho visto muito, e estudos científicos mostram, inclusive tem estudos aqui dentro do Brasil mostrando a mudança na saúde da mãe, da mulher enquanto mãe, com a piora de índices de ansiedade, de depressão, estudos voltados para a saúde mental da mulher. Então, o que a gente vê, né? Historicamente, tem muito esse papel da mulher do cuidar da casa, do cuidar do filho, e isso daí ficou mais intenso durante o período de isolamento. A mulher teve, né, durante todo esse período, que cuidar daquela parte das aulas online da criança, acompanhar, ajudar, entreter a criança fora do período de aula, arrumar a casa, fazer comida, que muitas vezes ninguém mais ajudava, ficava só a mulher. Isso traz um cansaço enorme, e o home office muitas vezes se estendeu para não só o período de trabalho, né, mas além do período de trabalho, além das 8 horas, enfim, da jornada padrão da mulher. Então, foi uma mistura toda que trouxe um esgotamento muito grande. O que tem que fazer é tentar delegar tarefas em casa, tentar ter uma contribuição de todo mundo, tentar o máximo possível cuidar do sono, não ingerir bebida alcoólica. Aumentou muito a ingesta de bebida alcoólica durante o período de isolamento, né? Então, ter esse cuidado. Tentar, gente, esse foi um desafio para todo mundo, imagino, tentar manter uma prática de atividade física regular, né, durante esse período. Nem todo mundo tem disciplina para isso, nem todo mundo tem espaço em casa para isso, mas é muito importante para evitar o esgotamento. Saber também colocar um limite muito com o trabalho. O WhatsApp antes já tinha criado um problema de eu chego em casa, eu recebo mensagem do chefe 8,
10 da noite, às vezes recebo mensagem de madrugada. Isso se ampliou mais ainda durante esse período de home. Colocar um limite, não, a partir de tal horas, não vou mais responder as mensagens do WhatsApp. Não dá, estou fora do período de trabalho. É difícil colocar esse tipo de limite, mas é por aí. Tem que tentar cuidar da saúde mental mesmo. Lembrei aqui do seu respira, não pira. Exato. É E, por doutora, qual aí. que é o principal gatilho para nós mulheres entendermos que a gente está trabalhando além da conta, que já está sobrecarregando e que é a hora do alerta? Se sentindo irritada com coisas que antes não se sentia, né? Um barulhinho. Vi muitas mulheres falarem: ah, meu filho, coisinha boba que ele faz, criança de 1 ano. Eu sei que é coisa de criança de 1 ano, mas eu explodo, me irrito muito, me irritando com barulho. Então, essa irritação, você se sente tão irritada que até você se irrita com você, de tão irritada, né? A sensação de não vou dar conta, eu não consigo dar conta do que eu tenho que fazer, não vou dar conta. O sono ruim, né? O sono com a sensação de cansaço, são sinais de alarme aí muito importantes. Em relação ao trabalho especificamente, é a insatisfação com o trabalho, se sentir incompetente, inútil, nada do que eu faço eu sou reconhecida, eu não consigo melhorar, são sinais de alarme. Doutora, a gente sabe que a síndrome é caracterizada pelo que a senhora, inclusive, acaba de falar, eu só vou complementar, pelo cansaço extremo, esgotamento físico e mental, né, resultantes aí das situações desgastantes ligadas ao trabalho ou relacionadas a altas cargas de estresse. Em que momento que o estresse, a gente consegue identificar ou separar o que é estresse, o que é ansiedade do que é burnout? É difícil, é difícil. O estresse, né, vem do termo de tensão, é uma tensão mantida, o estresse crônico, né, uma tensão mantida e que não se resolve de uma forma bem sucedida. Aí, burnout, aquela tensão frequente ali, muita gente teve aumento absurdo de demanda de trabalho durante esse período de isolamento e não conseguia dar conta da demanda, não conseguia suprir. Então, isso aí vai causando essa tensão crônica que não se resolve, aí a pessoa entra num esgotamento. Para a gente falar em ansiedade, tem um conjunto de critérios que tem que ser preenchidos para a gente diagnosticar, em termos técnicos falando, né? Então, vai alterar a concentração, sono, são alterações que muitas vezes estão presentes também na síndrome de burnout. Agora, a síndrome de burnout, ela é especificamente, ela ainda não é um diagnóstico de saúde mental, propriamente dito, em termos técnicos, né? Mas ela é especificamente ligada ao trabalho. O estresse do trabalho, a ansiedade pode vir não só com o trabalho, mas com a situação como um todo. E É por aí, por que Patrícia, que não sei se essa expliquei bem. síndrome, por que a síndrome não se caracteriza, oh, meu Deus! Engasguei aqui, doutora, porque eu tinha Tá, certeza bacteriza. que a síndrome É o era estresse. relacionada à questão da saúde mental. Por que que ela não se caracteriza? É, não se caracteriza atualmente, eu acredito que futuramente vai passar a se caracterizar. É mais mesmo uma questão técnica, por vezes também burocrática, tem que ter um certo número de estudos científicos mostrando que é uma síndrome bem consolidada. A partir daí, o conselho, que é responsável pelo manual diagnóstico, né, de psiquiatria, passa a incluir. É mais uma coisa mais técnica, vamos dizer assim. Então, tecnicamente, não é um transtorno psiquiátrico, mas pode vir a ser, pode passar a ser. É uma doença nova? É uma doença da nova era, do corre-corre, da loucura, do trabalho, do buscar sempre mais. Como que a senhora caracteriza essa doença? Passou a chamar mais atenção, né? Provavelmente já existia antes, mas tanto com o aumento de informação como com esse aumento de
informação, aumento de sobrecarga mesmo da gente no dia a dia, é muita informação, é muita agilidade, tudo é para ontem, isso foi ficando mais visível, né? Mais claro. Aumento de concorrência no trabalho, aumento de demanda, foi passando a se caracterizar mais esse conjunto de alterações que determinam a síndrome de burnout. Doutora, quais são os tratamentos indicados para quem já foi ao médico, ao psiquiatra e já foi realmente diagnosticado com a síndrome, né? Quais são os passos de tratamento? Queria que a senhora falasse para a gente. Tá. Primeira coisa que é muito importante é não se automedicar. É comum uma pessoa com burnout ter dificuldade para dormir, e aí se automedica com algo para o sono, às vezes até mesmo bebida alcoólica para dormir, e isso é péssimo, vai piorar o sono, pode causar dependência de alguma substância, né? Pega remédio com a vizinha, com a amiga, não se automedicar. Esse é um ponto super importante. De conduta, o principal é psicoterapia, né? Fazer um acompanhamento semanal ali com um psicoterapeuta que ajude a elaborar melhor as questões que estão acontecendo no trabalho, a encontrar estratégias de lidar melhor, de resolução de problemas, de forma a melhorar o ambiente do trabalho. O importante também é prevenir, é você saber no trabalho que você não está dando conta, você conseguir delegar, saber delegar e conseguir delegar. Fazer, é muito importante, falo muito isso para os meus pacientes, períodos programados de pausa. É uma coisa bem disciplinada, de 2 em 2 horas, por exemplo, né? Eu vou fazer 5 minutos de intervalo. Nesses 5 minutos eu não falo nada de trabalho, eu não vejo nada de trabalho, eu não olho o WhatsApp. E aí você pode meditar ou vai tomar um cafezinho, conversar com alguém sobre outra coisa que não é o trabalho, pausa mesmo. Né? Então, em tempos regulares, isso é importante, tentar ao máximo melhorar o ambiente, a socialização dentro do trabalho é importante. Conseguir falar com o seu superior, se for o caso, o que está acontecendo com você, como você está se sentindo, é importante também para prevenir. Principalmente isso, né? Isso das pausas programadas são muito importantes. E aí tentar o estilo de vida como um todo saudável para melhorar a saúde mental, né? Que é aquela coisa que todo médico vai falar para todas as doenças. Atividade física, um sono adequado, também é importante, também são muito importantes. A alimentação adequada, atividade física regular, um sono adequado, interação social é muito importante, uma interação social saudável, que a gente perdeu bastante durante esses 2 anos. Né? Doutora, a gente estava falando que o sintoma típico, né, é justamente o esgotamento físico e emocional, né? E a gente falou de ausência no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, que a senhora citou, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. A gente falou um pouquinho das atitudes negativas que surgem, né, com a síndrome, mas eu queria entender as dores físicas, né, as dores psicossomáticas que o esgotamento mental pode trazer, além de, claro, muita dor de cabeça e enxaqueca. Isso, dor de cabeça. É principal, né? No sentido figurado e literal, né? Vem também aumento da pressão arterial, aí muito provavelmente por um estado adrenérgico, né, hiperadrenérgico ali ativado, então aumento da pressão arterial, tensão muscular, a sensação mesmo de cansaço, por mais que durma, não descansa, né, uma fadiga, uma falta de energia. E aí pode ter sintomas gástricos, dor de estômago, azia, que não melhora, também super importante, muito, muito frequente. São aí as principais alterações de sintomas físicos. Doutora, os antidepressivos, eles podem ser indicados para a síndrome? Não, para a síndrome de burnout, não. Aí uma coisa que é muito importante na consulta é a gente delimitar, né? Tem um burnout, além do burnout, tem um transtorno depressivo, tem um transtorno ansioso,
delimitando isso, que não é fácil, não é simples, é mesmo em uma consulta voltada para isso, delimitando é que se define a melhor conduta. Para a ansiedade, para a depressão, na maioria das vezes, a gente trata com medicação, com antidepressivo. O burnout, não. Burnout se resolve, pode se resolver com medidas comportamentais. Inclusive, é incrível, já tive paciente aqui que ficava até no limite ali, se ele estava deprimido, e ele veio numa consulta, eu tinha decidido afastá-lo por um período, na próxima consulta ele voltou ótimo, ele tinha pedido demissão no Ah, dia tá. seguinte. Então, assim, se resolve em torno ali das questões de trabalho mesmo, tentar aquilo de conversar com o superior, de delegar, são mudanças comportamentais em relação ao trabalho. Tentar enfrentar, acontece muito como sintoma do burnout, é o distanciamento, um distanciamento do trabalho. Então, parece que a pessoa está deixando o trabalho para lá, que ela não está nem ligando, não está nem aí, mas na verdade ela não está conseguindo. E isso, a pessoa vai ficando com a imagem prejudicada, vai todo mundo pensando, achando, irresponsável, não liga para o trabalho, quando na verdade ela está super preocupada, está se sentindo inútil, incapaz, está insatisfeita, queria fazer o trabalho correto e não consegue. Então é muito, tem que ter diálogo, estratégias de mudança de comportamento. Agora, certamente é uma pessoa que fica ali em risco de desenvolver um quadro depressivo ou um transtorno de ansiedade generalizada e necessitar de medicação. Doutora, pelo esse trabalho que a senhora percebe no consultório, como as empresas têm tratado esse esgotamento físico e mental dos seus funcionários? Têm dado mais atenção quando o funcionário precisa se afastar? O que a doutora tem sentido aí no dia a dia, principalmente quando é diagnosticado com a síndrome? Vou falar bem mesmo aqui do que eu percebo no dia a dia. Me parece, a partir aqui da minha vivência de consultório, né, não se ter ainda muito uma percepção voltada para isso. O empregador perde com isso, porque o profissional não rende. Muitas vezes é um bom profissional, mas que não está conseguindo render o que ele renderia. Então, se a empresa perde, o empregador perde. Mas não, eu acho que está começando a surgir aí um cuidado maior em relação a isso. Em São Paulo tem empresas já que promovem ali o período de intervalo, e aí faz alongamento, faz meditação, faz yoga. Aqui eu ainda não vi. Eu vi um post de uma empresa daqui de Fortaleza que eles falaram que durante o período da pandemia, os funcionários que são praticamente todos do sexo feminino, as funcionárias estavam muito abaladas, que eles reconheciam que não estavam dando o melhor serviço de si, portanto, eles iam cuidar a empresa iria cuidar da saúde psicológica das funcionárias, fechou um dia em função disso, eu achei super bacana. A partir dali, ia fazer trabalho em grupo, com acompanhamento psicológico, é um passo, né? Eu acho que está abrindo um espaço aí para isso. A doutora acha que existe ainda muito tabu ao redor do tema? As pessoas têm medo de perder o emprego, ou têm medo de não serem aceitas, né, no núcleo social, no núcleo profissional, ou de serem taxadas como menos, né, menos produtivas, Isso. ou que não dão mais para a função. A senhora acredita que esse preconceito, esse tabu ainda tem atrapalhado muito o diagnóstico e tratamento? Infelizmente, sim, Patrícia, infelizmente. Vem caminhando aí para uma melhora, né? Uma mudança desse quadro, que bom, mas é uma caminhada lenta. Ainda tem, sim, bastante tabu, né? E o paciente que está ali em sofrimento não quer demonstrar, isso complica o tratamento, com certeza. Doutora, obrigada. Essa semana a gente comemorou a Semana da Saúde Mental, né? Isso, Então a gente fecha isso, a dia 10 de semana outubro, em torno do dia 10 de outubro, é o dia da saúde mental. e a gente fecha então essa semana falando de um assunto importantíssimo, né? Que é uma síndrome que está aí, não dá para fechar os olhos e que deu uma piorada aí durante a pandemia, principalmente
com as mulheres, que elas ficaram bem sobrecarregadas, tendo que cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, e tá complicado. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, Patrícia, por essa ótima oportunidade aí. Vamos acabar com esse preconceito. Com certeza. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Continue aí com a gente no YouTube, nas redes sociais, na própria rádio. E a gente vai estar aqui sempre trazendo um tema relacionado à saúde mental. A gente se vê sexta-feira que vem. A todos, um beijo. Tchau.